Chega mais, torcida palmeirense! Conexão Alviverde no ar, hoje repercutindo o pós-jogo de Palmeiras 2, Corinthians 0. Derby disputado neste sábado na Arena Barueri pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O Verdão conquistou seu primeiro triunfo diante do arquirrival nesta temporada, com gols marcados pelos uruguaios Piquerez e Emiliano Martinez. A partida também marcou a estreia do atacante Paulinho com a camisa do Palestra. A equipe do All Sports analisou o desempenho do Alviverde e o técnico Abel Ferreira soltou uma bomba durante a entrevista coletiva pós-jogo. Aproveito para deixar os créditos para as equipes do All Sports e da TV Palmeiras, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Já chego pedindo like, hein? Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa o like, pode mandar mensagem, pode votar na enquete também. A vitória do Derby vai ser uma mudança de chave nessa temporada do Palmeiras? Sim ou não? É uma pergunta tradicional, Trajano, assim, clássica. Gostou ou não? Pode conectar também. Boa noite a todos e todas. Olha, só deu Palmeiras, né? Só deu Palmeiras. Então eu acho que pode ser um marco. Eu era um daqueles que cobrava muito. E o Palmeiras ganha, não joga bem, não convence. Hoje ganhou, convenceu, jogou muito mais. Estreou o Paulinho, teve o Vitor Roque mais presente, né? O Felipe Anderson numa nova função. Quer dizer, o Abel mexeu bem no time. E o Corinthians é uma baita decepção. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que pode ser sim. Pode ser sim, porque sempre havia uma espécie de uma pecha em cima das atuações do Palmeiras nos últimos tempos. Que ganhava, foi com a ajuda da arbitragem, ou então não jogou nada e levou, mas hoje não. Hoje, nota 10. Casa Grande, boa noite. Nota 10 para o Palmeiras, finalmente, ou o Corinthians, que foi muito abaixo de qualquer futebol? Boa noite, Domitila, a Alícia, um beijão pro meu mestre Trajano. Olha só o seguinte, não teve jogo, né? Se a gente for discutir o que nós vimos agora há pouco, não dá para discutir como uma partida de futebol. Porque partida de futebol é quando duas equipes jogam. Duas equipes fazem alguma coisa dentro do campo. Na partida de hoje, só o Palmeiras jogou. O Corinthians deu o primeiro chute nos acréscimos do segundo tempo, a defesa do Everton. O Corinthians assim, eu não vou dizer que o Corinthians é isso daí, porque o Corinthians já mostrou que é um pouco mais do que isso daí. Mas não dá para competir num campeonato de pontos corridos. Por isso que eu não coloquei nenhuma vez o Corinthians como um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro. Não dá para colocar o Corinthians como um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro exige mais. Exige um time para você chegar no final do Campeonato Brasileiro e disputar o título. Mata-mata não exige um time, exige duas partidas. Ali você pode surpreender, mas quando você começa a jogar um campeonato de longo, que ainda está na terceira rodada, aí você vê quem aparece. É um Palmeiras. O Palmeiras fez a melhor partida do ano, na minha visão. A melhor partida do Palmeiras do ano. E num derby, né, contra um time que tinha perdido o Campeonato Paulista. E em 30 minutos ele acabou com o jogo. Acabou a partida em 30 minutos. Eu fiquei... Não é assustado, né? Mas eu fiquei muito surpreso positivamente com a força do Palmeiras hoje. Eu já até mudo. Eu não tinha colocado o Palmeiras nos meus 4, como nós fizemos aí no começo do campeonato e tal. Coloco agora. Sabe? Flamengo, Internacional, Palmeiras e, sei lá, mais alguém ali, um Botafogo, um Atlético Mineiro. Mas o Palmeiras, para mim, luta pelo título. Alícia, boa noite para você. Foi pouco tempo, né, entre uma final do Paulista completamente diferente deste derby. O que foi mais impressionante para você nessa mudança, tanto de posicionamento tático quanto mental? Boa noite, Domi, Trajano, Casão, todo mundo que está com a gente. O Palmeiras chegou em 2025, né? Começamos a entender qual é o Palmeiras que vai disputar essa temporada, que claramente não tinha se apresentado ainda, principalmente nas partidas finais do Campeonato Paulista, tanto técnica quanto emocionalmente o time era outro, nem parecia um time comandado pelo Abel, especialmente no segundo jogo na Neoquímica Arena,
um time mole, né? Um time que não tinha entrado para dividir, para tentar ser campeão, e agora entra com uma postura completamente diferente, não só na pressão, na força, né, na imposição, mas tecnicamente já muito diferente. E não é por acaso, né? O Palmeiras fez contratações que, no caso do Vitor Roque, tinha acabado de chegar na reta final do Paulista, né? O Paulinho pôde estrear hoje. O time está se encaixando porque é um time que foi profundamente transformado nessa temporada. E o Abel estava tentando descobrir qual era esse time, agora parece que descobriu. Então, o Palmeiras se aproveitou, obviamente, da incapacidade do Corinthians de ficar com a bola, mas nos momentos em que teve a bola, o Palmeiras foi eficiente, coisa que a gente não viu no Campeonato Paulista. Mesmo quando dominou o São Paulo em casa, ou na fase de grupos, quando foi muito bem contra o Corinthians, não conseguia fazer o gol. Hoje, em 20 minutos, fez 2 gols, gols de fora da área, gols bonitos. É um time que troca muito mais passe agora pelo chão, aquela crítica que o Abel sofreu em relação ao cruzamento, a gente vê isso muito menos. O Palmeiras tem mais recurso, e esses jogadores estão muito bem encaixados no time, né? Emi Martínez fez hoje seu primeiro gol, Piquerez fez gol de novo, Vitor Roque muito bem, teve seu segundo gol anulado da semana, né? Não conseguiu ainda ter o primeiro validado. O Paulinho, nos momentos que entrou, levou perigo ao gol do Donelli, e o Palmeiras realmente não, em nenhum momento, sofreu pressão desse time do Corinthians, que, como foi mencionado já, só foi chutar uma bola no gol já aos 46 do segundo tempo. Então, o Corinthians muito mal, mas muito também pela capacidade do Palmeiras de se impor e de mostrar que chegou. Esse time vai brigar por título se continuar com esse nível, conseguir manter esse nível pelo resto da temporada. Ô, Casão, e você falou que agora coloca o Palmeiras como favorito ao título do Brasileiro, né? Então, obviamente, é uma virada de chave. Seu voto na nossa enquete é sim? Sim. Sim, é uma virada de chave porque estava faltando alguma coisa para o Palmeiras. O Palmeiras começou a reformular a equipe, né? Trocou, você vê que o ataque é novo, tá com o Facundo jogando muito bem, o Vitor Roque jogando muito bem, um novo meio-campo, uma coisa nova no Palmeiras que não estava rolando e não rolou no Campeonato Paulista, né? Aí você vê, o Abel é o mesmo treinador, super competente. Provavelmente, claro, ele estava buscando um encaixe, eu acho que ele encontrou um encaixe hoje, né? O encaixe do Felipe Anderson, que não estava bem desde o ano passado, começou a jogar bem, contratou jogadores bons, um meio de campo menos criativo, mas muito mais ativo e dinâmico, né? Tem mais dinâmica o meio campo do Palmeiras. E assim, cara, você faz uma partida dessa contra um rival que você acabou de perder um título, poderia ter um peso, poderia ter aquele, sabe, uma dúvida do que fazer. O Palmeiras não teve dúvida nenhuma. É difícil. Hoje em dia, no futebol, são poucas equipes que você olha numa partida e fala assim, pô, esse time entrou em campo e não tinha dúvida nenhuma do que fazer. O Palmeiras hoje ele entrou em campo e não tinha dúvida, não teve dúvida alguma. Foi para cima para matar o jogo logo, conseguiu matar, e se continuasse acelerando, ia fazer 3, 4 ainda no primeiro tempo. Então, por isso que eu vejo Casão, mas por o Palmeiras que não fez isso como na favorito. final do Paulista, então? Porque não estava encaixado ainda, o lado emocional ainda não estava. Talvez precisasse mesmo perder o Campeonato Paulista para acender a cabeça dos caras e falar assim, gente, achando que a gente vai ganhar a qualquer momento, nós não vamos conseguir nada. Nós vamos ter que correr atrás, brigar pela bola para poder voltar a ser uma equipe competitiva e poder lutar por um título. Eu acho que mexeu com o Palmeiras essa derrota, perder o título para o Corinthians. Mas não foi isso que fez o Palmeiras jogar bem, né? Mudou o lado emocional. Eu acho que mudou o lado de como encarar uma partida de futebol. Mas o lado técnico do jogo foi as mexidas que o Abel fez. Os jogadores são bons, os jogadores são guerreiros. Pô, o Vitor Roque não para de brigar pela bola. O Facundo não para de brigar pela bola. Toda bola o Facundo tá brigando. O Gia entrou hoje e foi a melhor partida que eu vi ele fazer no tempo que ele jogou hoje. Como um terceiro zagueiro, lateral, fazia a cobertura. Então os jogadores começaram a responder tecnicamente e o plano tático se encaixou
com a característica dos caras. Então eu acho, por exemplo, se o próximo jogo, o Palmeiras põe o mesmo esquema, o mesmo jeito de jogar, a coisa vai estar encaixada já, porque eles viram que funciona. Futebol é muito isso. Futebol é muito encaixe. Às vezes você fica um tempão com bons jogadores, mexendo, tentando táticas diferentes, agressiva, ofensiva, e a coisa não funciona. De repente, quando você consegue fazer aquilo, os jogadores já vão com isso na cabeça. O ambiente é outro, você vai ver que semana que vem o Palmeiras está mais leve para treinar, para conversar, para ir para as partidas que vêm para frente. É isso, encaixe. Torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça. Torcida que canta e vibra, o nosso... Abel, boa noite. A vitória convincente, ela reúne justamente, né, é uma combinação de vários fatores dentro dos 90 minutos. Hoje o Palmeiras teve um domínio físico, um domínio técnico, pouco sofreu, praticamente não sofreu. O Everton foi fazer uma defesa agora no finalzinho do jogo. Quando a gente olha para o domínio que o Palmeiras teve no jogo de hoje, né, e essa vitória contundente contra um adversário que causou problemas na final do Paulistão, dá para olhar a atuação de hoje e cravar que foi a principal e a melhor por enquanto desse ano de 2025? Obrigado. Depende do ponto de vista. Eu achei que nós, por exemplo, no jogo que fizemos contra o Corinthians em casa, que não ganhamos no final, que falhamos um penalti, na minha opinião. Jogamos tão bem, ou melhor se calhar, do que hoje. A diferença é que as bolas não entraram. Eu sei que as avaliações que vocês fazem é sempre em cima dos resultados, mas na minha opinião esse jogo foi também muito bem conseguido. Infelizmente as oportunidades que tivemos não as fizemos como hoje. Hoje poderíamos e devíamos ter feito mais 2 ou 3 golos, mas não conseguimos. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje eu vi o Palmeiras muito agrupado, né? Vinha um jogador do Corinthians, pegava a bola, 3, 4 ali tentando roubar a bola, um se ajudando. E aí, uma pergunta que o torcedor palmeirense provavelmente faria para você. Por que não jogou assim, né, contra o Corinthians em Itaquera? Você disse há pouco na coletiva passada sobre o Ranieri, se eu não me engano, mas eu vi essa aproximação, essa chegada e uma coisa muito importante. Faca nos dentes. Hoje o Palmeiras entrou realmente para jogar um clássico? Não, olha... Eu falei com o teu amigo no início do jogo. Nós fizemos o Paulistão praticamente sem reforços. O nosso melhor jogador no Paulistão lesionou-se, nunca mais jogou até à data de hoje. São factos. Eu entendo que as expectativas estão muito altas. Nem mesmo o Verstappen agora consegue ganhar sempre em primeiro. As atualizações às vezes demoram a chegar ao ponto que cada um quer. Portanto, eu não vou alterar uma vírgula daquilo que foi das críticas que nós recebemos há um tempo atrás. Há muito trabalho para fazer. Há muita atualização para fazer nesta máquina. Já fizemos hoje algumas, ou já tínhamos feito já no Sport. Já tínhamos feito em casa com o próprio Botafogo, ainda com apenas 2 dias de recuperação após uma final, que também ninguém fala, ninguém quer saber, também disso. Mesmo agora no último jogo com o Cerro continuamos nessa atualização e, como disse, a jornada é longa, mas é importante que os jogadores vão percebendo as atualizações ou a atualização que eu fiz e vamos ganhar umas vezes e perder outras. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. E nessas atualizações que você fez na equipe, deu para perceber um Estevão não ficando muito pelo lado direito. Muitas vezes o Estevão caía por dentro, caía pela esquerda, buscava muito atacar de todos os lados do campo pelo setor ofensivo. Essa foi uma mudança também naquelas rotas de ataque que você já falou em outras entrevistas. Teve uma atualização nessas rotas de ataques do Palmeiras. Uma segunda pergunta, né? Antes do jogo, vocês acabaram perdendo o Murilo
com um problema físico, e aí o Mikael, o único zagueiro, é quem fica no banco. Quero te perguntar sobre o Naves, porque você já falou contra o São Bernardo, que era um jogador que o Palmeiras quer ajudar, pode procurar um novo espaço, mas depois da final do Campeonato Paulista, o próprio Naves conversou com a gente e falou, não, pensei, acho que eu vou ficar. O Naves, ele fica ou é um jogador que o Palmeiras hoje busca um outro espaço para ele? Olha, o Naves foi dos jogadores que mais pediu para sair e nós deixámos sair, mas a verdade é que não apareceu, a não ser agora, o Botafogo, e apareceu porque tem um jogador lesionado e nós não vamos emprestar a um jogador. Se quiser, paga, há um preço e não é muito caro. Se quiserem esse jogador, pagam e a gente não tem. Eu não tenho problema nenhum em vender jogadores ao meu rival. Nenhum. Agora não vamos emprestar com a opção de compra, porque aqui no Palmeiras ninguém é idiota, não é? Sabemos aquilo que fazemos. Como eu te disse, o Naves pediu muito para sair, nós sim senhor. Houve uma outra abordagem, mas nada de concreto. Ficámos à espera que o empresário trouxesse algo de concreto. Não trouxe nada, como tu disseste, é nosso jogador. Infelizmente hoje, como tu disseste muito bem, o Murilo lesionou-se. Como tu disseste muito bem, apesar de ter pedido muito para ir embora, jogou muito no Paulistão, inclusive entrou na final, como tu sabes, portanto. A concorrência ela é forte para todos e ele faz parte do grupo. Agora não podemos aceitar negócios que não fazem sentido absolutamente nenhum. Vamos esperar até o final, até meio do ano, e ver o que é melhor para todas as partes. Mas essa é uma questão mais do departamento de futebol, não é uma questão minha. Eu já disse que gosto muito do jogador, inclusive jogou muito connosco, mas o jogador é um jogador que quer jogar mais, eu entendo isso perfeitamente. Agora é uma questão que o Barros tem que resolver. A outra pergunta das atualizações que tu estavas a dizer, como deves calcular, não te vou dizer o que é que nós fizemos. E a segunda pergunta, e reforçando ainda isso, o Estevão jogou exatamente igual que nós jogámos hoje no primeiro jogo que fizemos com o Corinthians, que falhámos o penalti no último minuto. Exatamente igual. Qual foi a diferença? Hoje conseguimos fazer 2 golos. E por incrível que pareça, 2 golaços, né? Fora da área. E às vezes aqueles que são dentro da área facinho para fazer, às vezes não conseguimos fazer. Mas é bom que os nossos jogadores entendam que as equipas cada vez que jogam com o Palmeiras jogam muito retrancadas, como foi 23 remates contra 2 ou 3 deste mesmo rival em nossa casa, e nós não conseguimos furar aquela linha, se calhar muito por culpa destes remates exteriores, e este é uma das armas que nós temos que ter, para além dos cruzamentos, para além das combinações, para além das viradas de flanco. Equipas que jogam tão baixas e tão cerradas, temos que usar e bem os remates exteriores, porque já o sofremos, por exemplo, quando fomos jogar no primeiro jogo da Libertadores, 2 golaços. É uma das armas que temos e fico feliz por os jogadores ouvirem o que o treinador lhes diz, e mais do que tudo, nós só fazemos golos se chutarmos no golo, e são 2 jogadores que têm essas características, e espero que continuem a arriscar. Edson Rufino, 105 FM. Hoje foi o 4º jogo envolvendo Palmeiras e Corinthians. Eu queria saber, se você puder falar, a respeito da preleção. Foi muito diferente dos jogos anteriores, porque o Palmeiras esteve em campo, encarou o jogo como se fosse uma final de campeonato. Não, para mim todos os jogos são importantes. E a final do Paulista foi decidida por detalhes. Se nós formos puxar atrás, nós falhámos um penalti no primeiro jogo do Paulista, vocês estão sempre a falar no Paulista, que nos podia colocar, inclusive, numa fase seguinte, em primeiro lugar. Se vocês se lembram, que deu um empate, que nós fizéssemos esse penalti, tínhamos ganho esse jogo no último segundo, lembra-se? No primeiro jogo da final, em nossa casa, o Corinthians só defendeu, e bem, e numa transição que teve, ou num remate fora da área do Yuri Alberto, fez 1-0. E em casa deles, podemos ter empatado a eliminatória. O que é que aconteceu? Sabe-me dizer? O que é que aconteceu? Falhamos um penalti. Então temos que aceitar. Eu não mudo o meu discurso em função se ganho ou se perco.
Fico contente quando ganho e fico puto quando perco. E isso eu não vou mudar. Eu não vou mudar, eu sou assim, não vou mudar. Odeio perder. Amo ganhar. Isto sou eu, isto eu não vou mudar. Entende? Portanto, o Corinthians é um dos rivais que nós temos ao longo deste ano. E esta prova é para somar pontos. Seja contra quem for. Para mim é igual. Mas o Corinthians, isso é para vocês, para os nossos torcedores. Para mim é um adversário que nós temos que ganhar. Eu não mudo a minha filosofia, nem a minha postura, seja com o Corinthians, porque nos ganhou a final. Para mim já passou. E já disse à Presidente o que é que eu penso do Paulista. Já disse à minha Presidente o que é que eu penso desse campeonato. Já lhe disse e digo-lhe as vezes que forem precisas. E se vocês forem atrás e puxarem uma fala minha, eu falei o que é que significava o Paulista para mim, para a nossa equipa e para outras equipas. E o que nós hoje fizemos é o que nós temos que fazer. É entrar fortes no jogo, é melhorar as nossas dinâmicas, é enganar o adversário como hoje enganamos, que estava à espera de uma coisa e nós fizemos outra, e conseguimos-lhe tapar um jogador que é fundamental nesta equipa. As equipas que conseguir bloquear o Carrilho, bloqueiam 50% do jogo ofensivo do nosso adversário. E nós hoje tínhamos, de facto, gatilhos para bloquear esse jogador, que foi o jogador que, quer em casa, quer fora, mesmo em casa, não tendo muita bola, porque não tiveram a bola em casa, mas foi o jogador que mais criou do nosso adversário. Portanto, umas vezes ganhamos, outras aprendemos, e quando perdemos com o Corinthians aprendemos, e foi isso que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só... O resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Aliás, fizemos. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, no último jogo você perdeu o Veiga, que era uma peça muito importante para o seu time, era titular, jogava por dentro, e imediatamente você colocou o Felipe Anderson para jogo. E, diferentemente das últimas vezes que ele entrou, ele jogou pela direita e o Estevão mais por dentro. Hoje você fez a mesma escalação, né? O Felipe desde o começo jogou mais aberto pela direita, e então imagino que você tenha gostado do que você viu. Qual que é a sua percepção sobre as atuações do Estevão mais por dentro e a do Felipe jogando pela direita? E afinal, o Felipe chegou a te pedir em algum momento para jogar pela esquerda, para jogar pelo meio ou para jogar pela direita? Olha, eu falo sempre muito com os jogadores para perceber quais são as posições que eles mais gostam. E ele é um dos jogadores que faz mais com uma posição. Mas tu sabes quem é que tem jogado à esquerda como 7, à direita como 7? Sim. Não. Antes dele. Só que nós temos 2 10. Quem são os nossos 2 10? Veiga e Maurício. Onde é que eles estão? Lesionados. Pronto. E o treinador, felizmente, o treinador tem jogadores que fazem mais que uma posição. E quando esses jogadores não fazem, são desafiados pelo treinador a fazer outras posições. E 90% dos nossos jogadores são capazes de fazer mais do que uma posição. O Estevão faz mais do que uma posição, pode fazer de 11, pode fazer de 7 e pode fazer de segundo centroavante, como foi hoje, de 10. O Rios pode jogar à direita, pode jogar à esquerda, pode fechar o corredor por fora no lado direito. O próprio Maurício pode jogar, nós quando fomos contratar ao Internacional, ele jogava na posição 7, de fora para dentro. O Mike pode fazer de 7, pode fazer de 2. Hoje vocês viram o Paulinho, pode fazer de 11 e pode fazer de centroavante também. Entrou ele e o Flávio. Portanto, a minha sorte é que, em função destas lesões todas que tu falaste, que foi, quando chegamos, Felipe Anderson não começou para a época. Teve problemas físicos. Depois foi o Gomes, depois foi o Rocha, depois foi o Maurício, depois foi o Lucas, hoje foi o Murilo. Ver se hoje, quando chegar lá dentro, não tem nenhuma novidade em relação àquilo que são os lesionados. E, portanto, é bom, e o Filipe também sabe que pode fazer bem aquela posição, 7, e a verdade, eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores, mas eu acho que sou melhor do que vocês. E se o meti na posição 7 é porque acho que ele pode jogar na posição 7. Agora, quando eu tiver o elenco todo pronto, não vai ser fácil jogar na posição 7.
né? Porque depois ainda tem 10, vai voltar para onde for preciso. Eu não faço aquilo, eu faço aquilo que é o melhor para o Palmeiras. É essa a minha intenção. Tudo aquilo que eu faço, aliás, já vos disse que tenho no meu gabinete uma frase que diz assim: em caso de dúvida, o que é melhor para a equipa? Eu não trato aqui de nenhum jogador. E volto a repetir, eu não vim para aqui para fazer amigos, nem amizades, nem com jornalistas, porque não faço amizades com jornalistas, nem amizades com ninguém. Eu vim para aqui para ganhar. Pagam-me para ganhar, para apresentar resultados, que é isso que nós fazemos, e eu só continuo aqui se apresentar resultados, porque se eu apresentar resultados, vou embora como todos os outros, está bem? E aí, torcedor palmeirense, o técnico Abel Ferreira encontrou a melhor formação para o Verdão? Qual foi a sua percepção sobre a estreia de Paulinho com a camisa do Palmeiras? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!